Vamos então à meditação da palavra de Deus hoje, né? Onde nós estaremos falando a respeito da doutrina e da igreja. Né? Vamos ler no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 19 ao 21, para dar início a esta pregação e estudo da palavra de Deus. Lucas 8, verso 19 a 21, a família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito, então, lá fora, tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, minha mãe e meus irmãos, disse o Senhor Jesus Cristo, são aqueles que ouvem a palavra do Pai, do Eterno, do Deus único, e põem em prática. Amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, você que acompanha o programa A Luz das Escrituras, queremos hoje trazer uma palavra de advertência, de exortação para o entendimento do Evangelho conforme as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o livro de Hebreus, falando a respeito do alimento que o cristão experimentado na palavra de Deus tem a receber. Né? Então, no livro de Hebreus, nos diz, no capítulo de número 6, diz assim, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Então ele diz aqui sobre a necessidade de prosseguir na pregação da perfeição em Cristo, não tornando a lançar rudimentos da doutrina de Cristo, como batismo, ressurreição dos mortos e juízo eterno. No capítulo 5 de Hebreus, também diz no verso de número 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Meus amados, se alguém quiser conhecer a verdade, o Senhor Jesus Cristo disse que pela mesma doutrina saberá se ele é ou não de Deus. Então nós entendemos que a doutrina, a palavra doutrina, significa ensinamento. Ensinamento. Se alguém quiser saber a verdade, é pelo ensinamento. Jesus diz em João capítulo 7, versículo de número 15 em diante. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele,
pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua glória própria, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então nós vemos aqui, pelas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que é pela doutrina ensinada, é pela forma que é ensinada, é que sabemos se ela procede ou não de Deus. Jesus, ele disse que a doutrina não era dele. Ele era um instrumento na mão do Pai. Ele veio trazer o conhecimento do verdadeiro e único Deus, o Pai. No Evangelho de João, capítulo de número 17, nós encontramos as seguintes palavras do Senhor Jesus, do verso 1 ao verso 3. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que lhe dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna está em conhecer este Deus, do qual Jesus Cristo veio apresentar, veio dar conhecimento. Porque na boca do Senhor Jesus Cristo estava as palavras de reconciliação de Deus Pai. O apóstolo Paulo diz que por meio de Jesus Cristo, Deus trouxe a palavra da reconciliação. Deus estava em Jesus Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, por meio de Jesus, o Filho de Deus, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Jesus veio trazer a doutrina, o ensinamento deste único Deus verdadeiro. Jesus veio trazer ensinamentos da palavra de Deus. No capítulo 7 ainda do Evangelho de João, versículo de número 37 ao 39, nós encontramos as seguintes palavras do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios da água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então nós vemos que nós não podemos crer no Senhor Jesus Cristo de qualquer maneira, mas tem que ser de acordo com as Escrituras Sagradas. Assim, rios de água viva vão fluir daquele ventre. Jesus está falando aqui, então, do poder de Deus. Quando nós buscamos na palavra de Deus o ensinamento de acordo com a sã doutrina, nós somos edificados na doutrina, no alimento sólido, como diz ali no livro de Hebreus, para o crescimento na graça de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o verdadeiro crente é aquele crente que cresce no conhecimento da Bíblia, onde ele sai do alimento para a criança, que é o leite, da papinha, para o alimento sólido, porque já tem o seu entendimento exercitado em discernir o bem e o mal por meio das Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, também falando a Timóteo,
ele diz as seguintes palavras de exortação da doutrina. Ele diz assim que ele, Timóteo, desde a meninice, aprendeu as sagradas letras, as sagradas escrituras, né? E que pode fazer sábio para a salvação, né? Então ele diz aqui no capítulo 1 de 2 Timóteo, do versículo 13: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Então nós vamos perceber que Paulo exorta a este discípulo a ser um conservador do bom depósito, através das sãs palavras que ele aprendeu do apóstolo Paulo, guardando o amor em Cristo Jesus e a doutrina. Paulo ainda diz, exorta Timóteo a perseverar na sã doutrina. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 9 em diante. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda esta coisa e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então Paulo, ele exorta tanto na segunda epístola ao Timóteo, como na primeira epístola, a guardar o bom depósito, a conservar a sã doutrina, os ensinamentos da Bíblia conforme lhe foram passados, conforme as Sagradas Escrituras, que fazendo isso, ele não somente salvaria a ele mesmo, conservaria a salvação, como salvaria aqueles que lhe ouvissem. Então nós vemos aqui a importância da sã doutrina, de ensinar a doutrina de acordo com a Bíblia e perseverar nestas coisas. Há muitas pessoas que entendem que doutrina é mandamento apenas de costumes, muitas vezes sobre as mulheres, né? Que as mulheres não podem se depilar, ou que não podem usar perfume, né? E um monte de outros ensinamentos. Muitos acham que isso, somente isso, é doutrina. Mas isso é um engano, porque doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. Então, doutrina é o ensinamento do verdadeiro batismo ministrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Doutrina é o ensinamento de que existe um único Deus verdadeiro. Este Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Este Deus é Deus do Senhor Jesus também, que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, como disse na revelação de Pedro, quando inspirado pelo Espírito de Deus, falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então isso é doutrina, nós crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? É doutrina também da igreja, né? Ela ter o corpo, nós como servos somos corpo
e templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita dentro de nós, que, portanto, o servo de Deus não pode se envolver com vícios de fumo, bebida, prostituição e outros vícios que fazem mal ao templo, que é o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Assim como também abster-se de alimentos e carnes proibidas da palavra de Deus, como carne de porco, como camarão e outras carnes que foram consideradas imundas, né? Abster-se dessas coisas, assim como abster-se do cigarro, para que conserve o corpo como templo do Espírito Santo. Isso é doutrina, isso é ensinamento. A doutrina de nós nos apartarmos do mundanismo, nos apartarmos da aparência do mal, guardar os mandamentos de Deus. Jesus falou que quem ouve e põe em prática a palavra de Deus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, este é verdadeiramente meu discípulo. Se me amardes, disse o Senhor Jesus Cristo, guardareis os meus mandamentos. Então isso tudo é doutrina. A doutrina de que nós não podemos guardar em nós mágoa, rancor, porque por meio dessas coisas vem perturbação. Isso é doutrina. A doutrina que o Senhor Jesus Cristo ensinou quando nós temos um problema com o irmão, nós devemos ir lá falar com aquele irmão e tentar reconciliar com ele, para antes de nós ofertarmos alguma coisa no altar, nós irmos conversar com aquele irmão do qual você se sente magoado e tentar acertar com ele. Se não acertar, chamar mais 2 testemunhas. Se esta pessoa não ouvir as 2 testemunhas, levar o caso à igreja. E se também não ouvir a igreja, ser considerado publicano e gentil. Gentil na carne, né? Gentil na desobediência. Então, meus amados, isso tudo é ensinamento da palavra de Deus. Assim como é ensinamento da palavra de Deus, como as mulheres devem se apresentar na igreja. 1 Coríntios capítulo 11. Paulo ensinou que todas as igrejas de Deus, as mulheres se apresentam na igreja de Deus utilizando o véu. O véu está sobre a cabeça da varoa como sinal de poderio, de autoridade, dando-lhe autoridade para orar e para profetizar dentro da igreja. Então, o véu, o uso do véu durante o culto, é uma doutrina apostólica, né? Assim como é doutrina apostólica, ensinada pelo apóstolo Paulo e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a doutrina do amor. Nós devemos amar nossos irmãos. Nós devemos ter o mesmo parecer, andar no mesmo espírito, numa só fé, num só batismo, numa só vocação da nossa esperança. Porque Cristo não está dividido. Cristo é o cabeça da igreja. E ele serviu a igreja, né, sendo o próprio resgatador da igreja de Deus. Então a igreja de Deus foi resgatada pelo sangue imaculado do Senhor Jesus Cristo. Para que a igreja de Deus tenha como cabeça e Senhor o Senhor Jesus Cristo. Para que não possa haver no corpo divisão, preferências. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Como Paulo exorta em 1 Coríntios capítulo de número 1. Foste vós batizados em nome de Paulo? Paulo pergunta, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebemos um batismo no nome do Senhor Jesus para andarmos em novidade de vida, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque cada obra será aprovada, cada
pedra espiritual, ela é colocada para este edifício espiritual, tendo como fundamento e fundador o Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos nos edificar na sã doutrina, nos ensinamentos da palavra de Deus. Quando nós não estamos edificando nosso edifício espiritual sobre Cristo e sobre a verdade da palavra de Deus, toda planta que o Pai não plantou será arrancada. Toda construção que não foi feita segundo o alicerce de Jesus Cristo, esta obra será provada pelo fogo, e grande será a ruína daquela casa. Jesus, falando desta mesma forma, ele diz: sabe o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Combateu sobre aquela casa os ventos, vieram as tempestades, as enxurradas, e aquela casa permaneceu firme, porquanto estava construída sobre a rocha. Agora, negligente aquele servo que construiu a sua casa sobre o fundamento de areia. Combateu contra aquela casa os ventos, as tempestades, as enxurradas, e grande foi a ruína daquela casa, porque não estava fundamentada na rocha, mas na areia, né? Então, assim também, igualmente, aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática de acordo com a palavra, escuta e executa a palavra de Deus, este homem será bem-aventurado, pois está construindo a sua casa sobre a rocha. Nós vivemos momentos difíceis, estes últimos dias, onde existem muitas heresias, muitos falsos ensinos, que muitas vezes são aceitos como sendo a própria verdade e a ortodoxia cristã. No entanto, os apóstolos profetizaram de que haveria uma grande apostasia. Esta apostasia levaria o nome do Senhor a ser blasfemado. Esta apostasia também faria com que muitos se desviassem da verdade, começando a crer em fábulas. O apóstolo Paulo fala a respeito disso. O apóstolo Pedro também fala a respeito disso. O apóstolo Judas, que se identifica apenas como um humilde servo do Senhor, fala das profecias dos santos apóstolos. O apóstolo João também fala a respeito da apostasia. A apostasia é o desvio da verdade da Bíblia. A apostasia não é você se desviar de uma doutrina de uma igreja denominacional. Muitas vezes, uma igreja denominacional ela pode estar praticando uma doutrina contrária à Bíblia. E você, para obedecer à Bíblia, você coloca-se em desobediência a uma doutrina equivocada denominacional. Então, a apostasia não é você sair de uma denominação. Isso pode ser, na verdade, purificação. Você está crescendo na verdade. A apostasia é você se desviar da palavra de Deus. Isso é apostasia. É você se rebelar contra a palavra de Deus. Isso é apostasia. Estar contrário à sã doutrina. Não estar confessando de acordo com a palavra de Deus. Isto é apostasia. Então nós vivemos tempos trabalhosos, tempos difíceis, né? E por isso, aquele que é realmente sincero deve buscar na palavra de Deus a sã doutrina, os ensinamentos conforme a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição,
e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Muitos seguirão a sua dissolução, né? As suas lascívias, dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então aqui o apóstolo Pedro faz a advertência de falsos pastores, falsos doutores, que introduziriam de forma encoberta heresias de perdição. E que muitos, não seriam poucos, mas muitos seguiriam essa dissolução, essa corrupção, essa rebeldia contra a palavra de Deus. 1 João capítulo 4, verso 1 e 2. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Então ele adverte que não é para nós crermos em qualquer espírito que se manifesta e diz que é de Deus. Primeiro nós temos que provar se aquela pessoa está falando realmente pelo Espírito Santo. E como nós provamos que uma pessoa está falando pelo Espírito Santo? Só porque ela disse que está falando pelo Espírito Santo? Só porque ela fez algum milagre ou fala em línguas é sinal e prova de que ela está guiada pelo Espírito Santo? Qual é a norma de provar um espírito para ver se ele procede ou não de Deus? É por meio da palavra da verdade. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é o espírito do anticristo. Nós sabemos que existe doutrinas heréticas que logo após a morte dos apóstolos surgiram no seio da igreja primitiva, onde muitos seguiram essas doutrinas heréticas. Essas doutrinas heréticas que surgiram no seio da igreja pós-apostólica, como o docetismo, como o sabelianismo, como o trinitarianismo e muitas outras ensinamentos que veio também do helenismo pagão grego, se introduziram e fizeram com que encobertamente essas heresias fossem lentamente sendo introduzidas no seio da igreja. E a parte em que cedeu a estes falsos ensinos, acabou se unindo ao Império Romano, formando uma igreja com o Império Romano. E uma parte menor, fiel aos ensinos apostólicos, foi perseguida e precisou se refugiar nos lugares longínquos, nos desertos, como os valdóis, os paulicianos e aqueles todos fiéis, um pequeno grupo de fiéis mantenedores da doutrina apostólica. Então, assim, a Igreja de Deus foi preservada 1260 dias proféticos, ou 1260 anos, longe da vista da serpente, guardando a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Esta igreja, formada pelos valdóis, mais tarde incorporada também a ela os valdenses, esta igreja era uma igreja que verdadeiramente manteve incólume as doutrinas da palavra de Deus,
mantendo nos lugares longínquos, mesmo nas idades mais escuras e de trevas, onde imperava o engano, onde imperava a ignorância, o desconhecimento da Bíblia. Estes pequenos lugares longínquos, nos desertos, nas montanhas, nos Alpes, da Itália, da Espanha, da França, como, por exemplo, os Valdóis de Piemonte, conseguiram ali, gerações e gerações, durante um milênio, conservar a guarda dos mandamentos de Deus, a fé de Jesus, as Sagradas Escrituras como única e suficiente regra de ensino e de verdade da palavra. Eles não tinham outro testemunho, a não ser o testemunho do próprio Senhor Jesus e a Bíblia Sagrada como sua única fonte de consulta e regra de fé. Este povo foi um povo valoroso, corajoso, que manteve a doutrina, que manteve a herança apostólica, longe da apostasia, longe da ambição hierárquica centralizadora da igreja apostatada. Esta igreja verdadeira, formada por poucos e fiéis servos de Deus, conhecidos como Valdóis ou habitantes do vale, teve o seu testemunho narrado em várias épocas da história, pelos seus próprios inimigos que escreveram sobre ela, ou pelos historiadores que puderam constatar a existência desta igreja, destes cristãos primitivos que permaneceram fiéis à doutrina. Estes historiadores, como o Dr. Alex, como também o sacerdote de Turim, Cláudio, como também Ranier Sach, e muitos outros, Junei, e muitos outros historiadores, testemunham a piedade deste povo, a perseverança destes habitantes dos vales. Eram estritos guardadores dos mandamentos de Deus, incluindo a guarda do sábado. Tinham a prática quartodecimana, isto é, praticavam a ceia uma vez ao ano, com pão ázimo, vinho puro, no 14º dia da lua do mês de Nisan. A prática quartodecimana, que desde os dias primitivos da igreja, quando Policarpo, bispo de Esmirna, teve que ir a Roma para conversar com Aniceto, onde a igreja romana praticava a ceia após o primeiro domingo do dia 14 de Nisan. Então, se o dia 14 de Nisan caísse numa quarta-feira ou terça-feira, no primeiro domingo após este dia de Nisan, a igreja romana fazia a Santa Ceia. Mas as igrejas asiáticas de tradição joanina e de tradição paulina praticavam a Santa Ceia no 14º dia da lua do calendário hebraico do mês de Nisan. E Policarpo, então, ao conversar com Aniceto, isso está narrado numa carta de Irineu, no livro de Eusébio de Cesareia, um historiador cristão do ano 264 ao ano 336 da história da cristandade. Ele narra que Policarpo, embora não conseguisse convencer Aniceto a voltar à prática apostólica, ele testemunha a Aniceto em Roma que esta prática de fazer a ceia uma vez ao ano, no dia 14 de Nisan, foi uma prática do qual Policarpo havia recebido do próprio apóstolo João e dos demais apóstolos com os quais ele conheceu e conviveu. Portanto, Policarpo dá testemunho histórico desta prática e sinal também da Igreja de Deus, que é fazer a ceia uma vez ao ano, no 14º dia da lua do calendário hebraico do mês de Nisan. Este ano, o 14º dia da lua irá cair num primeiro dia da semana, no dia 28 para 29 de março. Será o 14º dia do calendário hebraico e, portanto, as igrejas de Deus do mundo inteiro estará comemorando nesta mesma noite
a mesma noite em que Jesus Cristo foi entregue pelos nossos pecados, em memória dele, e ao mesmo tempo anunciando o reino de Deus até que venha. Então nós estaremos completando o aniversário do grande feito daquela noite em que Jesus fez a ceia com seus apóstolos e fez também igualmente o lava-pés e recomendou como um sinal de obediência, uma ordenança de obediência dos seus discípulos em memória àquela grande e importante noite onde ele estava para ser oferecido. Jesus foi oferecido pelos nossos pecados como a nossa Páscoa, no dia 14 de Nisan do calendário hebraico, no mesmo dia em que o Cordeiro Pascal era oferecido, Jesus também ofereceu. E na noite deste dia, na noite anterior deste dia, ele fez a ceia com seus discípulos. Assim, igualmente, a Igreja de Deus, com esta marca e esta herança que uma vez foi dada aos santos, até os dias de hoje, tem essa prática conhecida na história como prática quartodecimana, como sinal de obediência e caracterização da Igreja de Deus vivo, coluna e apoio da verdade. Então nós vemos aí a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Também, igualmente, a prática do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma prática que caracteriza a Igreja de Deus durante todos esses séculos. A Igreja de Deus sempre foi de fé unitária, sempre foi de confissão unitária, como o nosso amado apóstolo Paulo, que deixou esta mesma confissão unitária em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, aqui nós vemos a confissão unitária, bem como em várias partes, as sãs palavras do apóstolo Paulo, a doutrina sadia, o padrão das suas palavras, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, 2 Coríntios capítulo 1, verso 2, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, também no livro de Romanos capítulo 1, os primeiros versos, na epístola de Tito, em vários lugares Paulo apresenta o Pai. Efésios capítulo 4, verso 5, o Pai como o único Deus verdadeiro e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, como Filho deste único Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O único Deus, o Deus indivisível, o Deus de eternidade passada e eternidade futura, que gerou no ventre de Maria, por obra do seu próprio Espírito, Jesus Cristo. Este foi chamado Filho do Deus Altíssimo, porque foi gerado pelo Espírito de Deus, pois o Espírito de Deus é a atuação do próprio Pai em poder, em glória, em presença. Assim como Cristo também comunga com o Pai, neste mesmo Espírito. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus comunga, tem o mesmo propósito que o Pai. Assim como nós em Cristo, somos um em Cristo. Somos um em Cristo e no Pai. Assim Jesus é um no Pai e no Espírito Jesus está presente onde 2 ou 3 que estiverem reunidos em seu nome, na verdade, ali ele se faz presente. Jesus se faz presente em Espírito. Então, meus amados, estas doutrinas caracterizam a sã doutrina da Igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, verso de número 15. Então, foi necessário narrar as profecias que os apóstolos deixaram, né? O apóstolo Judas, ele diz em sua epístola, né, no versículo de número 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram
preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andariam segundo suas ímpias concupiscências. Estes são causadores de divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedar-vos de alguns que estão duvidosos. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com tremor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, a apresentar-vos irrepreensíveis com alegria, pela sua glória, ao único Deus e Salvador, e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, e nosso por Cristo Jesus, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Então, meus amados, não podemos cair da firmeza que estão na palavra de Deus. Devemos firmar nosso conhecimento nas Sagradas Escrituras e estarmos sobreedificados na verdadeira fé, para que nós venhamos a ser, dentro da igreja do Deus vivo, parte desta coluna e apoio da firmeza. O povo de Deus é chamado de restaurador das rupturas, de veredas para morada. O povo de Deus é chamado de um povo restaurador da verdade, o povo que mantém e ajuda a restaurar a verdade nos lugares que estão ainda ruídos, né? Então, de geração a geração, sempre existiu o povo de Deus, um povo guardador dos mandamentos de Deus, um povo que batiza de acordo com a doutrina apostólica em nome do Senhor Jesus Cristo, um povo que tem as ordenanças e os ensinos de acordo com a sã doutrina, como, por exemplo, o uso do véu nas irmãs cristãs, né, a prática do ósculo santo, né, a prática da obediência aos mandamentos de Deus, a prática também da guarda dos mandamentos, incluindo o sábado, o sétimo dia, o dia memorial da criação. Então, estas características representadas na palavra de Deus fazem parte da igreja do Deus vivo.